5 sinais que Deus fala com você. Você sabia que Deus, ele fala conosco constantemente? Agora, tem pessoas que não percebem, porque muitos não sabem os sinais que é revelado que Deus está falando com você. Mas fica comigo e você vai ver 5 sinais que Deus fala com você sim e constantemente. É que você não está percebendo. Mas antes disso, eu vou ler um texto da Palavra de Deus para abençoar a sua vida. Livro de Samuel, capítulo 3, versos 4 em diante, que diz assim: O Senhor chamou a Samuel e disse ele: Eis-me aqui. E correu a Eli e disse: Eis-me aqui, porque tu me chamaste? Mas ele disse: Não te chamei eu, torna a deitar-te. E foi e se deitou. E o Senhor, o Deus, tornou a chamar outra vez a Samuel. Samuel se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, porque tu me chamaste? Mas ele disse: Não te chamei eu, filho meu, torna a deitar-te. Porém, Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar Samuel terceira vez. E ele se levantou e foi a Eli. E disse: Eis-me aqui, porque tu me chamaste? Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem. Se você notar, Samuel, ele não estava entendendo quando Deus estava falando com ele. Quando Deus chamava Samuel, quando Deus falava com Samuel, Samuel pensava que era o sacerdote Eli, porque era uma voz tão forte, tão natural, que o profeta Samuel achava que era o sacerdote Eli chamando ele. Até que o sacerdote entendeu que era Deus falando com Samuel. Aí o sacerdote Eli disse: Samuel, se você ouvir de novo, chamando você, você diga: Eis-me aqui, Senhor. Aí foi isso que aconteceu. Aí Deus chamou Samuel de novo, Deus falou com Samuel. Aí Samuel disse: Eis-me aqui. Aí Samuel começou a entender a voz e a conhecer a voz do Senhor Deus. E você? Você já conhece quando Deus fala com você? Você já tem esse discernimento, esse entendimento de quando Deus fala com você? Então, preste atenção nesses 5 sinais que Deus está falando com você. Mas antes disso, eu preciso pedir a você: se inscreva nesse canal. Nesse canal só tem conteúdos abençoados que vão edificar a sua vida. Também comente aí quais são as suas experiências com Deus. E também comente aí o seu pedido de oração, que eu vou estar orando por você. E compartilhe esse conteúdo. Você pode compartilhar com 7 pessoas? Compartilhe agora com seus amigos, com seus familiares e nas redes sociais. E não se esqueça de deixar um joinha. Clique no joinha aí, dê o seu like. Vamos lá, sem perda de tempo. O primeiro sinal que Deus está falando com você é quando você ouve uma voz dentro da sua mente. É Deus falando com você. Você percebe que não são os seus pensamentos, não é você pensando, é uma voz dentro da sua mente
dizendo algo para você, ou te instruindo em algo. Quando nós ouvimos a voz de Deus dentro da nossa mente, nós sabemos que é Deus porque há uma diferença do seu pensamento, que você mesmo está pensando, e há uma diferença de você ouvir uma voz dizendo as coisas para você. Eu já ouvi a voz de Deus na minha mente já. Eu estava vindo do monte, era mais ou menos 1 hora da madrugada, eu estava vindo a pé para casa, acordado, a pé, estava vindo do monte. E uma voz começou a falar dentro da minha mente. E essa voz falava assim: toda vez que a minha palavra é pregada, algo grande acontece no mundo espiritual. Tanto é que eu nunca mais esqueci essa voz. E já faz mais de 3 anos que aconteceu isso. E até hoje eu não esqueço. Então, era Deus falando na minha mente. E era assim também que Deus falava nos tempos passados com os profetas, com mulheres e homens de Deus. Deus tanto falava dentro da mente, também Deus falava nos ouvidos. Tanto é que o profeta Samuel, quando Deus falava com aquela voz forte, Samuel ouvia nos ouvidos. Tanto é que Samuel pensava que era o sacerdote Eli, mas era Deus falando, porque era uma voz de homem, uma voz natural, mas era a voz de Deus. E também nós podemos ouvir a voz de Deus nos nossos ouvidos. Esse é o primeiro sinal que Deus fala com você. E muitas vezes Deus tem falado dentro da sua mente e você não tem dado crédito. Você tem pensado que é os seus pensamentos, mas não é. Muitas vezes é Deus falando com você. Então, quando você ouvir algo na sua mente, coisas diferentes, falando coisas de Deus, coisas dos céus, coisas divinas, pode ter certeza que é Deus falando com você. E Deus, Ele tem falado com você. E se você tem ouvido vozes, e essas vozes são vozes boas para te levantar, para te dar ânimo, para dizer que você vai ter vitória, essa voz é de Deus. Então esse é o primeiro sinal que Deus fala conosco, através da voz audível e através da voz dentro da sua mente. Você já ouviu a voz de Deus na sua mente ou nos seus ouvidos? Comente aqui agora se você já ouviu a voz de Deus. Comente agora aqui. Esse é o primeiro sinal que Deus fala com você. O segundo sinal que Deus fala com você é através dos profetas. Sim. E Deus, Ele tem falado com você. Deus, Ele tem usado profetas com dom de profecias. Deus, Ele tem usado irmãos com dom de profecias. Deus tem usado irmãos, pastores, obreiros com dom de profecia para falar com você. É Deus falando com você. Quando Deus usa um profeta para falar com você, esse é o segundo sinal que Deus está falando com você. E quando Deus fala com você, é porque Deus ama você. É porque Deus tem uma obra na sua vida. É porque Deus, Ele vai te colocar em uma situação maravilhosa e até abençoar você. Deus tem usado profetas para falar com você? Então esse é o segundo sinal que Deus fala. O terceiro sinal que Deus fala com você são através dos sonhos e visões. Através dos sonhos e visões, Deus praticamente fala com as pessoas todos os dias praticamente. Eu mesmo, Deus, Ele fala comigo quase todos os dias, praticamente todos os dias, porque todos os dias eu tenho sonhos. E tem pessoas também que têm sonhos
todos os dias. É Deus direcionando você. E você sabia, se você tiver uma vida de oração, se você tiver uma vida no altar, você sabia que Deus, ele te guia em tudo na sua vida? Deus, ele te guia no que você vai fazer, em como você vai fazer, e as coisas dão certo. Você sabia que se você tiver uma vida com Deus, você será direcionado constantemente por Deus? E pode ter certeza, quando Deus direciona você, as coisas dão certo. Então você tem tido visões e sonhos, então você precisa saber as interpretações. Você precisa orar para que Deus possa te dar o discernimento, porque através dos sonhos e visões, Deus fala muito conosco. Você sabia que se você prestar atenção nos teus sonhos e nas suas visões, você vai sempre saber do futuro? É isso mesmo. Se você prestar atenção nos sonhos e nas visões, você sempre vai saber o que vai acontecer o amanhã. Por quê? Se tiver algum laço para você ser prejudicado, aí Deus te avisa em sonhos. Aí você ora e aquele laço é repreendido. Se tiver alguma bênção chegando para você, aí você vai ficar atento, vai vigiar, vai orar e a bênção vai chegar para você. Então, quando você presta atenção nos sonhos e nas visões, você vai saber constantemente o teu futuro, um dia após o outro dia. Esse é o terceiro sinal que Deus fala com você através dos sonhos. Você tem tido muitos sonhos, visões? Comente aqui agora. Comente agora aí. O quarto sinal que Deus fala com você são através das mensagens, através das pregações, dos pregadores, até através dos louvores. Deus, ele fala com você. Você já notou que quando você ouve uma pregação, parece que aquela palavra que saiu, parece que aquela pregação daquele pregador ou daquela pregadora, parece que aquela pregação está falando tudinho da sua vida, está falando para você, é Deus falando com você. Então, o quarto sinal que Deus fala com você são através das pregações, das mensagens. É por isso que quando você estiver em um culto, ou até mesmo nas redes sociais, preste atenção nas mensagens, que é Deus falando com você. E o quinto e último sinal que Deus fala com você é através da Bíblia, é através da palavra de Deus. Através de você ler a Bíblia constantemente, todos os dias, Deus fala com você. Você pode ter certeza, se você lê a Bíblia todos os dias, Deus está falando com você todos os dias. Você tem lido a Bíblia? Comente aqui se você tem lido. E também comente se você não tem lido a Bíblia, porque eu vou orar por você e você vai ter força, você vai gostar de ler a Bíblia. E você que já lê a Bíblia, você vai ler mais ainda, porque quando você lê a Bíblia, esse é o quinto sinal que Deus fala com você através da leitura da Bíblia. Quer ouvir Deus falando com você todos os dias? Então lê a Bíblia, tenha a vida no altar, que com certeza, de um jeito ou de outro, de um desses sinais ou dos 5 sinais, Deus vai falar com você todos os dias. Mas, pastor Bispo, todos os dias Deus fala com você através de 1, 2 ou 3 ou através desses 5 sinais. Mas Deus fala com você. Se inscreva agora nesse canal. Já se inscreveu? Ainda não? Então se inscreva agora e você vai ser abençoado.